Fala pessoal, meu nome é Nathan José e esse aqui é o Oficina de Consultórios, onde eu estou contando aí a saga, o passo a passo para abrir um consultório em menos de 3 meses. E um dos pontos que eu disse que ia falar é sobre o lugar, sobre o ponto, né? Que eu falei lá dos P's, né? Ponto, preço, produto, promoção, pessoas. E o ponto é uma das coisas bem iniciais que você tem que buscar, né? E aí eu tinha falado antes que antes de você chegar lá, primeiro você tem que se conhecer a você mesmo, depois ver qual produto você quer, qual serviço você quer vender, para depois conhecer bem o teu cliente e aí sim você vai procurar o lugar onde é que esse cara tá, onde vai ser mais fácil atrair esse tipo de cliente aí que você descobriu através dessa trilha, desse caminho aí que eu descrevi para você. E aí depois que você tem isso, cara, o ideal seria que você tivesse uma boa assessoria. Existem pessoas que fazem, por exemplo, pesquisa de mercado e podem oferecer para você, mas nem sempre você vai ter bolso para poder, você vai estar gastando para poder abrir um negócio e às vezes você não vai ter bolso para poder fazer uma pesquisa de mercado, como é meu caso, né? E aí, depois que você passa por isso algumas vezes e comete alguns erros algumas vezes, né? Aí o que acontece é que você começa a sacar algumas coisas que podem ser importantes e outras nem tanto. E aí, para poder me direcionar nisso, eu criei meio que uma escala de pontos, né? Que na verdade não fui eu que criei, eu copiei juntei algumas ideias e aí para poder ter um quantitativo disso eu fiz uma escalazinha de pontos. Eu tinha isso em algum lugar, eu até procurei para poder ver aqui, ainda vou procurar mais depois. Mas eu me lembro de alguns pontos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? E esse esqueminha é baseado em 3 letras, que é OPA, O-P-A mesmo, que é observe, pergunte e anote. E a melhor forma de você fazer isso você acha que seria ali mais ou menos o local onde você quer abrir, cara, pega um tênis mesmo desses de correr, e pega um fim de semana e vai lá nesse local. O ideal, na verdade, eu falo sempre que é que você vá 3 vezes. Uma vez no fim de semana, que é a primeira vez, que é para você dar uma filtrada lá, até porque provavelmente você não vai estar trabalhando, então você não vai ter que deixar de estar trabalhando para ir nesse local, mas vai uma primeira vez lá e aí depois que você selecionou o lugar que você realmente, acho que é aqui mesmo, e aí oriento que você ainda vá mais 2 vezes lá, tá? Uma vez aí no meio de semana de tarde e outra vez no meio de semana de manhã. Por que isso é importante? Porque você vai ter uma dinâmica completamente diferente de um dia de trabalho normal, como é que aquele local funciona, se é seguro, se não, e aí esse observe, pergunte e anote. O que você observa, o que você pergunta, o anote eu vou ficar devendo para vocês, como eu falei, eu tinha um sistemazinho de pontos para poder ver se seria a partir de tal ponto, a partir de tal soma, daí eu considerava, pô, esse é um lugar legal para eu poder abrir um negócio lá, né? Mas como eu não achei, eu vou ficar devendo isso aí para vocês, esse esquemazinho de pontos, né? Mas vou falar um pouquinho das coisas que eu me lembro, que eu orientava, que eu tinha aquela orientação de observar e de perguntar, né? E uma das primeiras coisas que eu sempre olho é estacionamento. Cara, existe uma fala lá dos americanos, né? Tem até eles falam quase como se fosse um mantra, que é no park, no business. Lá em Recife eu morava numa região que meu prédio dava de frente para um grande hospital e é uma área altamente valorizada, e a área construída do hospital era a mesma área do estacionamento, aberto. E aí eu perguntei a um colega que trabalhava lá e disse, cara, como é que pode? Olha essa área aí que eles têm aí, é uma área que está subutilizada, tá uma área totalmente vazia. Isso há uns 8 anos atrás, eu tinha aí meus 2 anos de formado, ainda estava lá na residência, nem assim pensava ainda em ter meu próprio consultório, mas aí eu falei isso e ele disse, cara, fulano de tal, que é um dos sócios aí, ele fez uma parte da formação dele lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele aprendeu essa frase que eu falei para vocês, que é no park, no business, e ele segue isso como um mantra. E aí depois eu vi a importância disso aí. Todos os locais onde eu vou abrir consultório, eu sempre olho estacionamento. Esse aqui, que é o consultório novo que vai abrir, ele tem 7 andares de estacionamento garagem, tá? Mas é pago. Não interessa. O mais importante é que você tenha um local para as pessoas estacionarem. E eu pontuava, pelo que eu me lembro lá, se era estacionamento fácil, se era difícil, se era quase impossível. E aí eu tinha minha conta lá para poder somar. Então, estacionamento é um local importante. Outro consultório que eu tenho, ele fica de frente para uma praça.
E aí a praça, por mais que não pareça ser um local de muito estacionamento, ele já foi zona azul antes, né? Era pago também, né? Mas deixou de ser zona azul, mas a praça você tem visão do quarteirão inteiro, e nessa parte lá da praça, né, não tem lojas para as pessoas pararem, então você cria uma área muito maior para o cara parar e tem vaga lá do outro lado da praça eu consigo parar, então isso facilita para as pessoas irem no teu consultório com você. Outra coisa que eu não tinha em mente logo que eu comecei, mas depois eu percebi a importância disso. Se você está num lado ou numa esquina positiva ou negativa. O que é uma esquina positiva e o que é uma esquina negativa? Bom, eu sempre tenho uma história para contar, e dessa aí eu tenho a história de como eu descobri isso. Eu estava no bloco cirúrgico uma vez, eu já estava no meu fellow, já estava no meu último ano lá, já tinha terminado a residência, estava no fellow, e um dos caras lá, que é um cara que já tem vários hospitais, ele tem um faturamento altíssimo, ele tem um faturamento de múltiplos dígitos, mensal, né? E aí ele queria abrir um novo negócio. Ele disse, cara, você fala muito dessas coisas, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você entrasse comigo aqui no carro, que eu quero lhe mostrar um imóvel que eu tô a fim de alugar. E aí depois eu te deixo em casa, cara, depois a gente toma uma cerveja. Eu, não, mas não bebo não. Ele, mas não interessa, você vai tomar uma cerveja comigo, eu faço questão da sua opinião. E a gente saiu, já eram as 8 horas da noite, e a gente foi lá no local que ele queria alocar, né? E aí ele parou o carro e disse, ó, tá vendo aqui, ó, esquina positiva. Ué, como assim esquina positiva? Esquina positiva, todo mundo que vem pra cá, ele olha para esse lado de cá. Então, essa esquina aqui é a esquina que todo mundo olha. A esquina que tá aqui, como você vem de carro aqui, você não vê, ela é uma esquina negativa. Então, essa que tá de frente para todo mundo, com fluxo de carros e pessoas caminhando, essa é uma esquina positiva. Tem locais, não sei se você já percebeu, que você caminha e você de repente diz, cara, nunca percebi essa cervejaria que tem aqui, porque ela está do lado da esquina negativa. Então, isso também tem que contar na tua escolha, tá? Outra coisa importante, se esse local, se ele tem uma fachada ou uma frente virada para a rua, de cara para a rua, ou se é um ponto interno, como esse aqui. Esse aqui é um ponto interno, está dentro do empresarial, mas é um empresarial de saúde. Então, se tiver de cara para a rua, isso facilita algumas coisas, mas por outro lado, se for um imóvel próprio, você vai ter que se preocupar com segurança, você vai ter que se preocupar com outras coisas que vocês estão dentro de um empresarial, de um shopping. Eu já tive consultório em shopping também, então era uma coisa que eu não tinha preocupação com estacionamento, com segurança, nem com localização. É muito fácil você dizer assim, cara, ó, onde é que você atende? Tal local. E aí isso facilita bastante, assim, o shopping tal. Não tem uma outra pergunta, você não precisa de um outro ponto de referência, você mata aquela conversa logo por ali, né? Então, se for de cara para a rua, às vezes é mais fácil, mas às vezes se for dentro de um empresarial, dentro de um shopping, de algum local que seja fácil de encontrar ou fácil de ele próprio ser o ponto de referência, isso também é um ponto positivo. O que pode ser ruim? Se de repente você está dentro de um empresarial, mas não é empresarial de saúde. Se você está dentro de um empresarial como esse aqui são 20 andares só de consultórios. Aqui para mim, então, eu estou dentro de um local que funciona um serviço de saúde. Então, e já no gancho disso, puxando outra coisa, a área que você está é uma área reconhecida como área residencial? É uma área de imóveis mais para residencial, ou é uma área de comércio, ou melhor ainda, é uma área de saúde? Se você vai abrir um consultório, se ela é uma área de saúde, é melhor ainda do que se for, por exemplo, uma área residencial, um local onde as pessoas uma área onde as pessoas tradicionalmente já vão procurar serviços de saúde. Então isso vai facilitar um pouquinho para vocês, né? Eu tenho minha colazinha aqui para não esquecer de falar de nada dos que eu lembrei, né? Outro ponto muito importante, segurança, cara. Você vai ter uma percepção melhor disso se você for essas 3 vezes. Se você for num fim de semana, se você for num dia de tarde ou num dia de manhã, então você vai ter uma noção melhor. E aí, além disso, você tem que ter noção também do nível econômico das pessoas que circulam por ali. Tá? E esse nível econômico das pessoas, ele tem que estar de acordo com a sua proposta de serviço, de mercado lá naquele local. Então, se você quer abrir um consultório popular, e aí você vai querer colocar num shopping mais elitizado da sua cidade, não necessariamente isso é bom. Às vezes isso é ruim, às vezes isso afasta as pessoas. Às vezes a pessoa que está procurando um serviço popular, ele quando vê sua clínica, que tem uma baita fachada, num local que é um local conhecido como ser caro, ele às vezes diz assim, cara, nem vou perguntar ali, porque ali deve ser muito caro. Então isso às vezes afasta o teu cliente. Como da mesma forma, se você quer prestar um serviço privado, um serviço mais elitizado, e você coloca numa área popular, você vai acabar afastando o seu cliente de lá, né? Então, esses são pontos que você deve contar na sua observação. Mas
E sobre perguntar, hein, cara, o que você deveria perguntar? Olha, eu aconselho que, se possível, você pergunte a umas 10 pessoas e mesclando duas qualidades de pessoas. Primeiro, os transeuntes, né? As pessoas que estão passando pela rua mesmo. Por que eles? Porque eles são parecidos, eles são, teoricamente, ali, parecidos com o teu potencial cliente. É um cara que já está circulando ali na área que você vai abrir o seu negócio. E além deles, pessoas que trabalham naquele local. Os trabalhadores daqueles locais, apesar de que não necessariamente eles são o seu potencial cliente, mas eles estão ali todos os dias, então eles vão conhecer muito melhor aquela área até do que os transeuntes, né? E o que eu aconselharia que você perguntasse? Uma das coisas é a segurança, né? Que eu já falei. Cara, isso aqui é seguro, dá para sair aqui de tarde e tal, é seguro você caminhar, rodar por essa região aqui. O que mais que seria interessante de você perguntar, né? Quanto é que é o aluguel aqui, mais ou menos? Cara, quanto é que custa o preço se você for adquirir? Quanto é que custa para comprar um imóvel aqui? Aí, principalmente para as pessoas que trabalham nesse local. E, idealmente, você procure saber pelo menos 2 locais diferentes para você ter uma noção de preço quando você for negociar o seu. Além disso, o que funcionava antes? De repente você chegou no local e disse, não, é aqui, eu quero nesse imóvel aqui. O que funcionava antes lá? E por que fechou, né? Tem lugares aí que pode parecer estranho, mas tem lugares até que parece que tem uma brincadeira que o pessoal fala que parece que costuraram um sapo aí com um papel na boca dele no meio de negócio que nada funciona em alguns locais. Então, cara, se nada funciona e se vários negócios já tentaram se instalar lá, procura saber o que está acontecendo ou por que esses negócios fecharam, porque às vezes pode ter algum motivo, né? Então, é uma das coisas que você tem que estar no seu questionário aí de perguntas. E mais, outra coisa importante que você tem que colocar aí eu sempre oriento perguntar, inclua nas suas perguntas: você acha que esse é um local bom para XYZ? XYZ é o que você vai prestar lá. Você acha que isso aqui é um bom local para um consultório odontológico? Você acha que é um bom local aqui para a gente abrir, por exemplo, uma clínica de fisioterapia ou de repente um estúdio Pilates? Você acha que aqui é um bom local para isso? Então, eu aconselho sempre você incluir essa pergunta. E depois que você tem tudo isso, né? Aí você vai lá no imóvel. E no imóvel, observe e pergunte também 2 coisas: o nível de conservação desse imóvel e o nível de adequação do imóvel àquilo que você se propõe a fazer. O que eu quero falar com isso? Vamos lá, que você vai locar um lugar, né, um imóvel, e aí preço bom, local legal, em volta você diz, pô, aqui é uma área de saúde, aí você chega lá, é uma casa, mas a casa está com infiltração, mas não tem lugar para recepção, você nem se tocou que, por exemplo, a Anvisa ela tem uma certa exigência de banheiros, você nem se tocou, por exemplo, que não tem acessibilidade, porque tem uma escada na frente. Então, esses são pontos que são muito importantes. Às vezes um barato agora pode sair muito caro lá na frente, às vezes você está num empresarial que já é de saúde, como é esse aqui, né, que já tem espaços pensados para a clínica, então ele já tem um espaço de recepção, ele já tem banheiros ajustados para o padrão Anvisa e facilita muito para você ter esses documentos para você abrir a sua clínica, o atestado dos bombeiros, todos os documentos que você vai precisar. Se o prédio, se o local, se o imóvel já foi pensado para isso, ou pelo menos se já funcionou antes, se ele já tem acessibilidade, se ele já tem elevadores que caberia, por exemplo, uma maca. Então, se você não para pensar nisso e deixa as coisas acontecerem naturalmente, às vezes esse naturalmente ele não é muito legal para vocês, né? Para você. E aí eu encerraria falando de uma coisa chamada benchmarking. Eu não sei se você já ouviu falar nessa coisa de benchmarking. Eu ainda vou falar mais na frente sobre isso. Ainda tem um episódio aí que eu pretendo falar sobre benchmarking, mas benchmarking, eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é uma coisa que eu acho que é muito importante falar, porque na hora que você vai escolher o local, nada vai te dar uma ideia melhor da previsão de funcionamento, de faturamento, do que o teu benchmarking. O que seria um benchmarking?